Fala pessoal, vi um conteúdo interessante de biologia, que é a classificação dos seres vivos. A gente vai estar trazendo classificações tanto na área de botânica, zoologia, na vida microscópica, para ficar bem mais fácil de compreender, porque as classificações às vezes são um pouquinho complicadas e dá um trabalhozinho para memorizar e organizar. A gente vai estar fazendo isso aqui para vocês, cada videoaula com uma classificação, para ficar bem mais fácil. Então, vamos lá, galera. Vamos começar com Platelmintes. Primeiro a gente vai identificar o nome, né? Esse nome Platel, ou Platis, significa achatado. Tá começando a entender o nome, né? E esse Helmintes refere-se a helmintos, que significa verme. Por isso que os remédios contra verme chamam de anti-helmíntico. Então, platelmintos são vermes de corpo achatado. Achatado dorso-ventralmente. Eles podem estar presentes no ambiente aquático e também no terrestre úmido. Mais um motivo, a gente conhecer onde eles vivem, para a gente ficar esperto caso apareçam os parasitas, né? Para quem não sabe, platelmintos parasitas são aqueles que causam doenças. Professor, mas eu não sei que doenças são essas. A gente vai ver nessa aula. Mas também pode aparecer platelmintos de vida livre, como a planária, que não fazem mal a ninguém, vivem livremente, de boa. Sistema digestório, característica marcante, ó, incompleto. Por que chama de incompleto? Porque tem apenas boca, né? Não tem ânus. É mais ou menos como você viu ali nos quinidários, né? Ainda é incompleto. Os nutrientes são distribuídos célula a célula, justamente pela falta de um sistema circulatório. É bom prestar atenção nesses detalhes, viu? Eles não têm sistema circulatório e nem têm sistema respiratório. Fala, professor, e como é que eles respiram então? É através da pele. Se chama respiração cutânea. Cutânea vem da palavra cutis, que significa pele. Traduzindo para o nosso português aqui, né? Vamos ver a planária. Ela chama planária porque ela vive basicamente planando, né, na água. A gente falou, né? É um platelminto de vida livre, não é parasita. São hermafroditas, detalhe interessante, né? Que pode encontrar o aparelho reprodutor masculino e feminino no mesmo indivíduo. E eles têm uma boa capacidade de regeneração. Se você partir ele em até 3 pedaços, por exemplo, eles podem se regenerar. Claro que você não consegue a regeneração se você partir ele na região da cabeça ao meio. Ele não regenera, ele morre. Então, a presença dessas pequenas estruturas que parecem olhos, que a gente chama de ocelos, eles não visualizam objetos, viu? É basicamente para reconhecer a luz, local onde tem iluminação. Tênias. Não é o verbo ter, não, viu? É tênia por causa do nome dos vermes. Que nós temos escreve-se taenia, né? Mas se lê tênia. Nós temos a tênia solium, que é bem comum na carne, né? Na musculatura do porco. E a tênia saginata, que também pode ser encontrada na musculatura, na carne do boi. Então nós temos duas espécies, né? Uma que tem preferência pela musculatura do porco e outra que tem preferência pela musculatura do boi. Aí como a gente já falou de carne, né? Você já ficou ligado. E, professor, então esse bem aqui vai ser adquirido pela ingestão da carne do porco ou do boi. Exatamente. Essas tênias, para quem tem curiosidade, é a que a gente chama popularmente de solitárias.
podem atingir mais de 2 metros de comprimento, bem grandes, mas são finas. O corpo é dividido em pequenos estróbilos, que a gente chama de proglótides. Basta um estróbilozinho desse saltar, que ele já regenera, já monta uma nova tênia. Então, ele é parasita, causa doença chamada teníase. É um parasita intestinal. O professor, vou ter um verme desse de 2 metros no intestino. Já pensou? E como a gente falou, né? Ele é encontrado na musculatura de porco e de boi. Sendo que ele pode usar tanto o ser humano, como porco ou boi, como hospedeiros. O que seria o hospedeiro? O hospedeiro é onde o parasita vive, né? Quem ele usa como local de moradia e fonte de alimento. Sendo que o hospedeiro definitivo, que é o que vai abrigar o verme na forma adulta, é o ser humano. E o hospedeiro intermediário, que vai abrigar o verme na sua fase larval, perceba que tem fase de larva, tem desenvolvimento indireto. Essa larva, que é chamada cisticerco, ela vai ser encontrada no hospedeiro intermediário, ou porco, se for a Taenia solium, ou boi, se for a Taenia saginata. A doença teníase, a gente pode comentar aqui o ciclo de vida da Taenia solium. Está aqui a Taenia solium, né? Que apresente a musculatura do porco. Então, como é que funciona? Aqui nós temos o porquinho, né? Na musculatura dele nós temos a musculatura, o cisticerco. Pode medir 1 centímetro, que é a larva. O ser humano ingerindo essa carne, mal cozida, né? Ou mal passada, como se diz, ele pode ingerir essa larva, cisticerco. Ela vai se abrigar no intestino, é um parasita intestinal, e vai crescer até se tornar o verme adulto. Bem grande, né? Então nós temos os segmentos, que são as proglótides. Basta elas se soltarem, especialmente com as fezes. Se um animal, por exemplo, um porco, entrar em contato com essas fezes, ele se contamina de novo com esses ovos. O ser humano liberou pelas fezes. Esses ovos vão eclodir e formar larva, cisticerco novamente na musculatura do porco. Aí fica um ciclo. Fica alternando entre o hospedeiro intermediário, que aqui no caso seria o porco, que abriga a larva, e o hospedeiro definitivo, que abriga ele na fase adulta, abriga o verme adulto. Então esse é o ciclo de vida da Taenia solium. A saginata vai ser o mesmo sistema, né? No boi. Sintomas, sintomas clássicos de verminose, né? Dor de cabeça, abdominais, perda de peso, alterações no apetite, enjoos, perturbações nervosas, irritação, fadiga e insônia. Então, esses sintomas aqui já nos dão um sinal que está na hora de tomar o antihelmíntico, né? Tipo o albendazol, que é bem utilizado, né? Prevenção é basicamente saneamento básico, especialmente com o que se refere a fezes de animais, né? Até mesmo humanas. Fiscalização de carnes, especialmente porco e boi. Cozinhar bem esses alimentos, evitar essas carnes mal passadas, né? E os bons hábitos de higiene no dia a dia. Lavar as mãos, manter as unhas sempre aparadas, né? Bem curtas. Facinho, né? Não é complicado evitar essa doença. É interessante que também existe a cisticercose. Nesse caso, não é quando a gente ingere a carne, é quando se ingere os ovos
do verme. Então, nesse caso, a gente vai estar fazendo o papel lá que o porco faz, ingerindo os ovos, né? Então, o ser humano ele vai estar funcionando como hospedeiro intermediário. Já pensou para um negócio desse? É basicamente ter contato com alimentos contaminados. O próprio alimento, né? Ou até mesmo a água contaminada com fezes, geralmente humanas, que contém esses ovos. E quando a pessoa ingerir, esses ovos irão eclodir e liberar as larvas. A gente chama de cisticercos. Por isso o nome da doença, cisticercose. Ela pode atacar também os músculos, ó, como faz lá no porco, né? Pode atacar os pulmões e até mesmo o cérebro. O pessoal chamava muito antigamente, né? Verme na cabeça. É isso aí, ó. Ele ataca o cérebro. Sintomas: dores de cabeça, convulsões, confusão mental e até mesmo a morte. Pode ser uma doença letal. É bom sempre ter cuidado. A melhor forma de prevenção é lavar as mãos, né? Cuidados higiênicos. Lavar também frutas e verduras. Especialmente, ó, você pode deixar de molho um pouquinho na água sanitária. No caso hipoclorito com água, mais ou menos a 1%, já está valendo. Antes de ingeri-las. Facinho, né? Também filtrar a água, ferver, se for o caso. Basicamente, cuidados higiênicos. Esquistossoma mansoni. Você pode não conhecer por esse nome, mas você conhece como esquistossomo. A gente conhece bem a doença chamada esquistossomose. Aqui a gente percebe um dimorfismo sexual. A fêmea, maior do que o macho, né? É bom a gente ter noção desses detalhes, viu? É um parasita, não falou, né? Causa esquistossomose. O humano vai ser o hospedeiro definitivo, vai abrigar sua fase adulta, né? E o caramujo, o hospedeiro intermediário. Você fala, caramujo? Exatamente. O ciclo de vida dele vai ficar alternando entre o caramujo e o ser humano. Fala, professor, como é comendo caramujo? Não. É basicamente tendo em contato com água que contém esse caramujo. E o verme, né? O platelminto. Então, trabalhando aqui o ciclo do esquistossomo, né? Da esquistossomose, a gente vai ter um ser humano doente, ele vai liberar suas fezes, e essas fezes, as fezes terão ovos do verme. Esses ovos irão eclodir e liberar lava, que é chamada miracídio. É uma lava ciliada, possui cílios. Essa lava miracídio, na água, irá contaminar o caramujo. Caramujo Planorbidel, uma comum espécie Bionfalaria. A gente falou, né? O caramujo é o hospedeiro intermediário. Então, essa larva vai sofrer a mudança e vai se transformar em larva cercária, que vai ser liberada pelo caramujo e vai contaminar o ser humano. Muitas vezes entrando até pelos próprios pés, né? Pela pele. Então, essa larva vai se desenvolver no ser humano, aí o ser humano vai ser o hospedeiro definitivo. Elas vão chegar na fase adulta, vão contaminar o intestino, né? Geralmente o mesentério. Vai ser liberado pelas fezes e volta aqui, ó. Fica o ciclo. Às vezes ele pode contaminar até mesmo o fígado.
Tranquilo? Então, se eles conseguem se reproduzir na fase adulta, liberando os ovos, no ser humano, então o ser humano é o hospedeiro definitivo. Sintomas: diarreia, cólica, febre, dor de cabeça, tonturas, emagrecimento, e esse que é bem comum, o aumento do volume do fígado, também com inchaço abdominal. É aí que o pessoal chama de barriga d'água. Não? Esse que só famoso é o barriga d'água. Porque a pessoa emagrece muito e a barriga fica bem proeminente. Pelo inchaço do fígado, né, e aumento do volume abdominal. Prevenção: saneamento básico, higiene pessoal. Aí você fala, professor, também evitar o contato com a água, né? Que pode estar contaminado com caramujo, verme. Um caramujo é pequenininho, é difícil a gente ver, né? Saber se tem ou não na água. Aí já funciona, né? Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!